Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os escuteiros, uma conversa que procuramos atualizar em cada ano. O movimento escutista, recorda-se mais uma vez, nasceu da ideia generosa de um militar inglês, Baden-Powell, que idealizou um dia criar um movimento de juventude que desse um contributo importante para a sua formação como ser social. O movimento nasceu em Inglaterra no início do século XX e chegou a Portugal em 1923, recorda-se ainda, em Braga, em 27 de maio de 1923, o Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, e foram fundadores o arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e o Dr. Avelino Gonçalves, que em Roma, recordamos também, mantiveram os primeiros contactos com o movimento, quando lhe assistiram em 1922 a um desfile de 20 mil escutas por ocasião de um congresso católico internacional. Na origem, isto é, a partir da Inglaterra, a mensagem para os escuteiros é: imagina uma oportunidade internacional de fazer parte da aventura real do mundo de hoje, proteger o ambiente, o desenvolvimento sustentável, desafiar preconceitos e construir a paz com e entre comunidades. Em um só pensamento, contribuir para fazer do mundo um lugar melhor. O ideal do escutismo católico em Portugal é a procura em formar jovens nos princípios do catolicismo segundo os Papas Pio XII e Paulo VI. Na atualidade, e desde 1988, novas áreas vêm sendo desenvolvidas, nomeadamente a do ambiente, com a inauguração em 1988 do Centro Nacional de Formação Ambiental em São Jacinto, com a gama das mais diversas campanhas, onde se destaca a que aconteceu 1 bilhão de árvores. 2014 foi marcado pela Conferência Mundial, com um português, José Armando, a ser eleito para o Comitê Mundial dos Escuteiros. Na região, em janeiro de 2014, foi eleita a Junta do Núcleo de Braga e em Vieira do Minho foi eleita a direção do Núcleo Concelhio. Tendo sido eleito como chefe de núcleo um dos nossos convidados, José Fernando Castro. Então, o destaque do Falar daqui de hoje, o escutismo e o movimento escutista no nosso concelho. Temos em estúdio José Fernando Castro, chefe do agrupamento de Guilherme e também do núcleo de Vieira do Minho, Domingos Soares, do agrupamento de Cantelães, e Marisa Ribeiro, do agrupamento dos Mosteiros e do Mosteiro, e também chefe da junta do núcleo de Vieira do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Comecemos por tentar atualizar esta que é uma conversa anual. Tivemos novidades na organização local e regional. Olá, Zé Luís, quero também aproveitar esta oportunidade para saudar todo o auditório da Rádio Alto Ave e todos os escuteiros do Núcleo de Vieira do Minho e todos os escuteiros do mundo, porque nós fazemos parte de uma família. E a realidade do escutismo é essa mesmo, somos irmãos dos escuteiros de todo o mundo. Sendo escuteiro, temos que ter esta noção que cada vez mais o escutismo não é um escutismo de agrupamento, é um escutismo de núcleo, mas sim um escutismo que abrange atividades nacionais, ou regionais, nacionais e até mundiais. Ainda recentemente tivemos o acampamento mundial que foi no Japão, onde escuteiros da nossa região participaram. Do nosso núcleo, por acaso, não tivemos nenhum a participar neste acampamento mundial. As novidades são sempre relativas, porque nós... Tem a ver com a organização, sobretudo. Sim. O nosso núcleo, recentemente reeleito, não é? Com algumas alterações na equipa de núcleo, estamos sempre dispostos a colaborar com os agrupamentos. É para isso que existe a Junta de Núcleo, é uma estrutura que faz a ponte de ligação à região, e também é uma estrutura que tem assento no Conselho Nacional, onde também podemos aí levar as ideias
dos nossos dirigentes, as nossas preocupações, porque sendo mais do interior, e às vezes o escotismo está um bocadinho virado agora mais para as cidades, esquecem um bocadinho do interior e das nossas dificuldades com o recurso de adultos, com a falha dos formadores, educadores. Isso é um problema que temos vindo a assinalar nas últimas conversas, essas dificuldades que vão passando, incluindo até para manter os núcleos ativos, com os que vão estudar, os que saem do Conselho para trabalhar. Exatamente, é essa uma das nossas maiores dificuldades, é manter os adultos no movimento, e depois sem adultos não podemos formar os nossos miúdos, os nossos escoteiros. Portanto, nós temos que ter formadores para termos jovens formandos. E é óbvio que a vida não está fácil, não há emprego, não há fixação no nosso concelho, e torna-se cada vez mais difícil. É óbvio que nós escoteiros, conseguimos sempre dar a volta e conseguimos reajustar, e ainda há pouco estamos a organizar uma atividade em que 2 agrupamentos se juntaram. Portanto, reajustamos e conseguimos fazer sempre mais, porque se não conseguimos em unidade de agrupamento, juntamos 1 ou 2 agrupamentos para o fazer. Portanto, é esse o caminho. E foi também possível reativar o núcleo de Eiravedra, ou o agrupamento de Eiravedra? Reativar o agrupamento, nós chamamos-lhe agrupamentos, não é? O núcleo é a estrutura de concelhia, nas freguesias chama-se agrupamentos. O agrupamento de Eiravedra só vai reabrir quando nessa freguesia houver adultos com vontade e com formação para o fazer. Não é um núcleo só que consegue levantar um agrupamento. Tem que ser as pessoas de Eiravedra, os adultos de Eiravedra que tenham ainda o bichinho do escotismo, que têm que nos procurar, e nós sim ajudaremos quando eles quiserem a reabrir o agrupamento. Era um grande gosto da nossa parte abrir esse agrupamento que infelizmente cessou funções, e até abrir novos agrupamentos aqui no nosso Concelho de Vieira de Minho. Mas pelas circunstâncias não é fácil, tendo em conta a circunstância a dificuldade de fixar a juventude. Claro, a juventude mais adulta, não é? Porque nós vamos tendo crianças, não é? Infelizmente cada vez menos, mas vamos tendo crianças. Aliás, de Eiravedra, muitos se deslocaram para agrupamentos vizinhos, para o Mosteiro, que eu saiba, e alguns para Vieira, que são aqueles casos que eu tenho conhecimento. Não sei se foi algum para Cantelães, também, o chefe Domingos também está a dizer que sim. Portanto, os miúdos procuraram e encontraram um grupo que os acolhesse, porque eles de facto gostam do escotismo e quiseram continuar no escotismo. O problema está mesmo sempre nos adultos, não é? Nós costumamos apresentar aqui sempre os escoteiros como os bons rapazes e as boas raparigas, pelas causas nobres a que se dedicam e são a decorar do ambiente, de procurar viver num mundo melhor, são sempre causas nobres. No caso particular do escotismo católico, ele está ligado à Igreja, e vemos, habitualmente as pessoas ligam mais os escoteiros à presença nas procissões. Por isso eu acho uma falha não ter lembrado este ano de ter convidado o padre Albano, que é o responsável dos párocos do Conselho, por eles. Mas perguntava, estas dificuldades que acontecem em Eiravedra resultam só da falta de pessoas, do deslocamento ou de migrações para a cidade, para trabalho ou para estudo, e não tem a ver também com digamos, a dinâmica da própria paróquia? Boa tarde, Zé Luís, boa tarde a todo o auditório da Rádio Alto Ave. É evidente, Zé Luís, nós cada vez que nos reunimos para estas sessões, falamos sempre nisso, e volto a reafirmar os comentários do chefe de núcleo, que nos deparamos constantemente com essas dificuldades. É evidente que muitas das pessoas associam o escotismo e veem o escotismo na sua visão mais fácil, que é vê-los com fardados, com mais ou menos rigor, mas fardados, nas procissões, nas missas.
e se calhar de vez em quando até associam exclusivamente à religião o funcionamento do escotismo, e não é. Portanto, nós somos um movimento católico que a Igreja aproveitou, não é? A ideia de BP, e muito bem, acho que aproveitou muito bem, e é essencialmente, e com um foco central na religião católica que é a nossa, desenvolvemos as nossas atividades, porque qualquer atividade que façamos, mesmo a nível de natureza, de acampamentos, raids, temos sempre a nossa oração, temos sempre a nossa missa campal, temos sempre a nossa parte religiosa que nunca é descurada. Não? Mas também aí há orientações, nomeadamente, e para lembrar mais recentemente, a nova comunicação do Papa a propósito das questões do ambiente. Exatamente, eu penso que nós a nível do escotismo não será necessário, será mais dar visualização ao facto, mas não é, nós é intrínseco já ao escotismo a nossa parte de proteção da natureza, somos automaticamente protetores da natureza, temos um artigo da lei que diz: escuta, protege as plantas e os animais, que é o 6º artigo da lei. Portanto, evidentemente, se o cumprirmos, não é, estamos automaticamente incluídos nisso. Será mais para dar visibilidade e se calhar alertar para isso, que por vezes até pode passar ao lado, mas penso que não, que no escotismo está muito bem patente. Eu inclusive hoje já estive a colaborar um bocadinho nisso, o nosso agrupamento com o agrupamento de Aveiro, que está cá a passar alguns dias, fomos fazer a limpeza de um parque de merendas da Serra da Cabreira. Portanto, acho que está muito enraizado, digamos, na vivência escotista. E estas parcerias, estes convívios ou encontros que acontecem em Vieira, mas que também podem acontecer em Aveiro? Sim, isto é, digamos, já é uma retribuição da nossa visita a Aveiro. Nós estivemos com pioneiros o ano passado em São Jacinto e foi lá que travámos conhecimento com eles. E eles agora estiveram no Gerês, estiveram na sede do agrupamento de Pedra Bela e agora vieram passar também uns dias aqui à Serra da Cabreira. E então, como todos os locais que nós frequentamos tentamos deixá-lo um pouco melhor do que encontramos, que era o ideal de BP, eles também se propuseram fazer uma atividade para a comunidade, a limpeza. Então sugeriu, em colaboração com a Junta de Freguesia, participar na limpeza de um parque de merendas, e estamos agora a terminar, digamos, a época de verão. É natural que eles estejam um pouco sujos e nós juntamos-nos a eles e fomos hoje de manhã, estamos a efetuar essa limpeza, e aí está também a parte, digamos, da natureza, que nós temos sempre essa preocupação nos locais onde vamos e frequentamos, deixá-los sempre um pouco melhor do que aquilo que encontramos. Vamos introduzir a Marisa na conversa e saudá-la em particular, porque é a primeira vez que está aqui, embora estas conversas sejam habituais, e a provocação do costume. As mulheres têm um papel igual ao dos homens e as raparigas igual ao dos rapazes, para falar nos grupos etários, nos movimentos escoteiros. Sim, muito obrigada pelo convite, José Luís. Realmente as mulheres atualmente começam a marcar um bocadinho mais presença. O escotismo começou como o famoso escotismo para rapazes, mas depois, portanto, surgiram as equipas chamadas mistas, e então depois houve separação. Atualmente, por aquilo que eu observo, há um grande número de mulheres presentes no escotismo, mesmo a nível de chefia, tanto a nível de chefes de agrupamento, chefes de núcleo, mesmo a nível regional já se nota alguma presença, mesmo a nível nacional, internacional, nota-se alguma presença de mulheres já, portanto os homens já começam a ficar um bocadinho em menor número, não menosprezando, obviamente. No entanto, eu acho que nós, como mulheres e como muitas de nós, mães de família, se calhar trouxemos um bocadinho para o escotismo aquele sentido mais fraterno, que não é que não existisse, obviamente, não é? Mas trouxemos um outro ponto de vista que eu acho... O outro lado da lua, como se costuma dizer. Exatamente, que eu acho que foi muito importante. Nós estamos em sucessiva formação, por causa houve alteração da sociedade, que isso é visto aos olhos de toda a gente. Isso também reflete no... Exatamente, e apesar de nós termos que ter sempre presente, porque é esse o nosso fundamento, o escotismo da BP, não é? Nós temos que nos adaptar. Quando falamos em BP, falamos em Baden-Powell. Baden-Powell, exatamente. Menos familiarizados. Portanto, nós temos que nos adaptar à sociedade, não é? Porque hoje em dia as oportunidades dos meninos são diferentes do que no meu tempo, no tempo dos chefes presentes e do José Luís, em que se calhar tínhamos uma cordinha para saltar à corda. Os meninos hoje têm as PSPs, têm os computadores,
E o escotismo serve para os afastar um pouco disso e torná-los a realidade, porque eles vivem um bocado o mundo da fantasia. E eu falo como experiência, como mãe que sou e como chefe que sou, eu incentivo sempre e digo sempre que é muito importante ir para a rua brincar. Mas também nos jogos que fazem em acampamentos também estimulam essa Exatamente, essa exatamente. É assim, os jogos nas atividades escotistas têm sempre um lado pedagógico, não é? De fazer crescer, de fazer... porque nós hoje também perdemos um bocadinho os valores, a sociedade vai perdendo valor, não é? E nós temos um papel muito fundamental nessa parte. Portanto, nós não somos pais, não é? Nós somos educadores. Nós ajudamos a tornar a sociedade um pouco melhor. E acho que é isso o nosso fundamental. É certo que é um projeto muito ambicioso e às vezes complexo. Mas a adesão tem a ver também com a adesão à própria Igreja, porque há movimentos não Sim, católicos, independentes, digamos exatamente. Assim. Nós temos os chamados escoteiros, porque tem a diferença só do U com o E, com o O. Portanto, temos os escoteiros que estão exatamente como nós, portanto, eles seguem as regras como nós, simplesmente não têm ligação à Igreja Católica. De resto, eles seguem as regras como nós. Pronto. Independentemente de serem ou não serem católicos, também o podem ser. Exatamente, sim. Mas eles prezam pelas pessoas que não têm religião. Portanto, a pessoa, se tiver religião, pode ir para os escoteiros na mesma, não é? Mas as atividades que eles vão desenvolvendo, o próprio católico vai perceber que se vai afastar, que se está a afastar. Eu tenho um caso na minha família, por exemplo, que pertence aos escoteiros, portanto não é daqui, é citadina, é de Lisboa, pertence aos escoteiros, só que a idade foi obrigada a ir para a catequese. Portanto, a mãe obrigou a ir para a catequese. E ela começou a ver uma diferença muito grande. E então ela saiu dos escoteiros, passou para os escoteiros, simplesmente só pela ligação, porque ela já percebeu que é tudo igual. Fez a sua opção a partir de certa altura. Exatamente. Mas falávamos da questão das mulheres, e foi essa a primeira provocação. Também o papel das mulheres dentro dos movimentos do movimento escotista também tem a ver com a evolução que foi tendo ao longo do tempo, o papel da mulher na sociedade. Embora não esteja... Mesmo que a Marisa tenha dito que enfim, há alguma preponderância, trouxeram alguma coisa de novo, mas a verdade é que as mulheres ainda hoje não estão em termos de igualdade, por exemplo, no trabalho, no acesso às chefias, nos salários. Sim, exatamente. Nós não estamos até porque li uma notícia recentemente que as mulheres em média ganham muito menos que os homens. E há mulheres que trabalham muito mais que muitos homens. Pronto. Aqui a questão, eu acho Embora que foi... a igualdade também se vai aproximando. Os mais jovens, sim. Não é? Aquilo que eu acho é que, pronto, nós mulheres, é aquilo que eu estava a dizer, nós mulheres, também houve um pouco mais de interesse da nossa parte como mulheres de participar na sociedade, de participar em fazer um mundo melhor, uma sociedade nova, não é? E acho que foi mais por aí que a própria sociedade foi desenvolvendo, o mundo foi desenvolvendo, e as mulheres começaram a entrar em tudo, né? E também entraram no escotismo, primeiramente só como simples membros, não é? E é aquilo que eu estava a dizer, pela experiência que tenho tido ultimamente, pela inerência do cargo que tenho agora no núcleo, tenho visto que mesmo a nível nacional, internacional, já se vê muitas mulheres sentadas naquelas cadeiras a tomar decisões que é para toda a gente, portanto para todo o escotismo, e acho que isso é muito fundamental. Fernando, isto é a transposição para esse movimento daquilo que é, ou o contrário, se quiser ver do ponto de vista contrário, é a transposição daquilo que é a sociedade, que vai acontecendo na sociedade também. Mas a nível do escotismo... Porque lembramos aqui, a Igreja nesse aspecto tem sido durante bastante tempo muito conservadora. Sim, eu recordo-me ainda de algumas atividades que tivemos com o Padre Armando, em que ele era defensor do escotismo para rapazes e não conseguia encaixar na cabeça dele a entrada das miúdas nos escoteiros. Estamos a falar de Padre Armando Vaz. Sim. Mas é óbvio que isso era incontornável. O mundo vai mudando, as mentalidades também vão mudando, felizmente, porque na escola também mudaram, e aparece a coeducação. Aparecem as miúdas e os rapazes no escotismo.
A partir daí, como é óbvio, há a necessidade de termos adultos femininos no escotismo. E a partir daí é aconselhável e pedagógico termos em cada grupo de escoteiros um dirigente masculino e um dirigente feminino. Mas não se transpôs para aqui a questão da paridade, como acontece, por exemplo, na vida política? Não, de alguma forma. Aqui cada um de nós nasce com um dom, não é? E a partir daí nós também conseguimos avaliar o líder. E o que está aqui em causa é a questão da liderança, seja feminino ou masculino, automaticamente o líder destaca-se. E nós no escotismo não temos aqui este problema de ser homem ou de ser mulher. Agora a Marisa é chefe do núcleo de junta, talvez daqui a 2 ou 3 anos seja a próxima chefe do núcleo de Vieira do Minho, que era esse um dos meus desejos, porque aliás, eu já disse no anterior mandato que iria ser o último. Para aguentarmos este núcleo, assumi mais um mandato de 3 anos, mas seriamente estou a pensar em criar aqui uma estrutura que daqui a 2 anos, mais ou menos, alguém assume este cargo que eu estou a assumir hoje, e talvez seja a Marisa ou o Domingos, mas não temos esse problema de ser homem ou ser mulher. Portanto, no escotismo não entra esse preconceito. O Domingos Soares também tem sobre isso opinião? Tenho, evidentemente. É assim, é exatamente como disse o chefe Fernando. Essencialmente é necessário, e nós costumamos dizer agora em jeito de brincadeira, se calhar com alguma coerência, que para ser dirigente tem que se ter dinheiro e ter disponibilidade. Porque, e contraponto também com a Marisa, ainda bem que nós temos o mesmo salário no escotismo. Sim, ganhamos todos o mesmo, isso é fantástico, não é? É uma das coisas que nos realiza, porque sabemos que ganhamos todos o mesmo, independentemente se dedicamos 100 horas por mês ou 200 ou 300, temos o mesmo salário, isso é fantástico. E depois, como dizia o chefe Fernando... Para não confundir, essa do salário foi ironia, não é? Foi evidentemente, não é? Só para provocar também, porque sabem que o nosso salário é negativo, não é? Ou seja, nós temos despesas com isso, evidentemente temos despesas que não, pronto, temos que suportar. E a parte da disponibilidade, não é? O tempo que retiramos à família, a nossa parte pessoal, para dedicar ao escotismo, não é? Que é com todo gosto, que eu acho que cada dirigente, que esse tempo não o dá por perdido, mas sempre por uma mais-valia para si e para a família, não é? E a parte feminina, como dizia a Marisa, eu penso que sim. Apesar de que o que dificulta mais é sabermos as tarefas domésticas, que em grande parte são dedicadas mais à esposa, não é? À mulher, e ela fica com tempo reduzido relativamente vai havendo mudanças também. Lentas, vai havendo. Tem vantagens, porque se tivermos lá a mulher, o marido, arrastam filhos, arrastam familiares e acaba por estar a família quase toda no escotismo, isso também tem vantagens, não é? Mas é evidente que a parte feminina, e como dizia, apesar de que as ideias não são todas iguais, e precisamente o Major Armando Vaz não defendia muito isso, não é? Ele dizia que o escotismo tinha mudado muito para negativo, quando entraram as mulheres no escotismo. Mas eu penso que não, eu tenho uma ideia contrária, porque acho que... A realidade às vezes impõe-se àquilo que é o nosso pensamento. Sim. E eu penso que também, por vezes, a opinião que tem o cidadão comum é que não sabe a estrutura que existe no escotismo. E o novo sistema de progresso e, no fundo, todo o regulamento do escotismo que mudou e que se adaptou à realidade. E eu desafiava os pais dos escoteiros e a daqueles que poderão eventualmente querer inscrever os filhos no escotismo. Eu já estava a contrapor também com alunos, porque vemos nas nossas escolas que muitas vezes os problemas com que se deparam, direções, escolas, diretores de turma, têm a ver precisamente com o comportamento, com as atitudes e valores, o qual é valorizado bastante na nota final do aluno, e que muitas vezes os pais, os próprios alunos não compreendem essa avaliação, porque acha injusta, porque o aluno até tirou positiva num teste, mas depois teve negativa, porque a parte de atitudes e valores que é trabalhada à perfeição, digamos assim, no escotismo, não é fácil implementar nas escolas, não é? Com o nosso sistema que temos nas escolas. E nós somos uma escola de valores, nós escotismos somos uma escola de valores. E eu penso que mesmo a mim, a nível profissional,
e pessoal, a parte do escotismo tem-me ajudado muito na minha parte profissional também. E há com as escolas, uma vez que falou, há com as escolas algum diálogo, alguma parceria ocasional que seja? Eu penso que sim, e eu acho que vai melhorar essa, porque a avaliação, nós normalmente no escotismo e agora com a nova pedagogia, digamos assim, devemos fazer digamos, uma avaliação do jovem que entra para o escotismo. E essa avaliação inicial é feita junto de pessoas que convivem com o aluno, pode ser pais, podem ser professores, pode ser a escola, e eu penso que esse intercâmbio de ideias acho que tende a melhorar e acho que vai ajudar todos, quer a escola, quer o escotismo. E eu penso que essa parte do escotismo entrar na parte da escola e da formação académica, acho que só tem todos a ganhar com isso. Tem a mesma opinião? Sim, eu tenho a mesma opinião. É assim... Antes de falarmos daquilo que são as dificuldades atuais do movimento em Via do Minho. Sim. É assim, realmente nós vemos que as escolas deparam-se com problemas da sociedade hoje em dia, das várias oportunidades maléficas que a sociedade traz para os meninos. E nós no escotismo, muitas das vezes, como estava o chefe Domingos a dizer, nós temos de fazer a avaliação, não a avaliação qualitativa de saber se ele merece um 10, isso no escotismo não existe. No escotismo existe é a avaliação no dia-a-dia, a avaliação da capacidade que o adolescente tem, que a criança tem. E acho que é essa parte que nós também somos fundamental no crescimento dele, porque nós próprios mostramos a ele aquilo que ele é capaz e que muitas das vezes ele acha que não tem essa capacidade. E nós no escotismo damos oportunidades, e o sistema de avaliação agora também, entre aspas, nos obriga a seguir um certo ritmo em que nós temos que avaliar o escoteiro no seu todo, seja espiritual, seja físico, seja o que for, e nós isso ajudamos muitas das vezes os próprios pais a perceber aquilo que os miúdos são capazes. Muitos pais duvidam que o filho consiga fazer aquilo ou que consiga tolerar aquilo, e nós no escotismo muitas das vezes conseguimos tem também coisas... uma função integradora de alguns... Sim, exatamente, como por exemplo aquilo tão simples, por exemplo, de nós conseguirmos levar um lobito. Portanto, estou a falar de uma criança com entre os 6 anos e os 10 a dormir fora de casa. Hoje em dia nota-se muita dificuldade de o pai e a mãe largar, entre aspas, a criança para dormir noutro sítio. E a própria criança também não tem facilidade em sair do seu conforto, não é? E ir dormir noutro sítio, mesmo numa casa de um familiar. Claro. E nós, através do escotismo, através das atividades, da integração que nós temos com eles, a parte de família que nós fazemos no escotismo, nós conseguimos fazer com que essas crianças saiam de casa, desapeguem um pouco dos pais e venham para a realidade, porque sair daquela redoma de vidro... também, não é? Exatamente. Como, por exemplo, as atividades que nós temos de atividade física, tudo isso desenvolve na criança autoestima, autodeterminação, tudo isso faz parte do desenvolvimento. Por isso é que eu digo que nós não somos pais, nós somos educadores, nós somos complementadores do crescimento das crianças. E acho que é essa parte fundamental que nós temos que fazer valer, e acho que é isso, e agora pegando no repto do chefe Domingos, acho que realmente os pais deveriam experimentar. Os pais, eu estou a falar nos pais, porque eu acho que muitas das vezes o problema não está nos meninos, está nos pais, em largarem aquela cordinha e deixá-los, porque nós somos do mundo, não é? Nós, apesar de sermos uns dos outros, mas nós somos do mundo. E acho que, eu lançava na mesma o repto do chefe Domingos, que os pais experimentassem, deixassem os meninos ir para o escotismo. Nós não somos o supra-suma, não é? Nós não estamos cá nós não inventamos nada. Mas nós fazemos parte da sociedade, nós fazemos parte da evolução do mundo. E acho que era muito importante, os pais ficavam a ganhar, a sociedade fica a ganhar, porque nós temos um método de mostrar aquilo que o mundo é, na realidade. Com que dificuldades, pergunto eu, em termos... Eu queria aqui complementar um bocadinho o que diz a Marisa, que falando para os pais, nós temos uma proposta educativa. Nós temos um método escotista do aprender fazendo e a vida ao ar livre, não é? Que são os ideais de BP. Portanto,
de facto, nós somos um bom complemento da educação formal, e os jovens que passam no escotismo são diferentes. São diferentes porquê? Porque conseguem ver as coisas de outra forma. Aquela história de ajudar a velhinha a atravessar a passadeira, ou de dar o lugar no autocarro, ou... Isto, hoje em dia, leva-se isso para a chacota e para a anedota, mas isto fica-lhes lá dentro. A boa ação é a formação cívica do dia a dia. E, portanto, o que é que nós fazemos? O nosso objetivo é criar bons cidadãos. E no mundo em que vivemos, com as dificuldades que existem, com o consumismo e a degradação da sociedade, o escotismo é uma porta aberta para os pais, para ajudar os pais a educar os filhos. Do que falaremos, porque esse também é um discurso do Papa, que é a questão do consumismo, que a sociedade atualmente está, digamos, programada também. Mas com que dificuldades? Todos os agrupamentos têm um espaço onde trabalhar. Aquilo que são necessários, não há atividades que se façam sem verbas para isso. De onde é que elas vêm? Não perguntamos quando são os ordenados, foi a brincadeira do Domingos há bocado, porque eles não existem. Quais são aquilo que está bem, enfim, que está satisfeito em termos de necessidades e aquilo que não está? Pronto, os nossos agrupamentos, especialmente Vieira do Minho, acho que todos os agrupamentos já conseguiram ter o seu espaço. Uns com um bom espaço, outros nem por isso, mas cada um tem o seu canto, onde podem trabalhar. Mas o escotismo também é face ao ar livre. Não precisamos ter uma sede muito grande e XPTO, como se costuma dizer, porque nós temos que tirar os miúdos do caixote. Eu tinha um amigo que dizia isto, que nós vivemos dentro de um caixote. Vivemos em casa, que é um caixote, saímos de casa, metemos no autocarro, que é um caixote, chegamos à escola, metemos dentro da escola, que é um caixote. Portanto, nós temos que os tirar do caixote, porque se nós pegamos os miúdos que passam a vida na escola e os enfiamos na sede, não é o caminho certo. Portanto, nós temos que os levar para a natureza. Nós temos que os tirar da sede. É óbvio que o trabalho de sede também é importante, mas as sedes são importantes a estruturar as atividades. Falando financeiramente, nós, os escoteiros, temos a capacidade para autogerir as nossas atividades. Portanto, nós somos uma associação sem fundos lucrativos, não andamos aqui a arranjar dinheiro para juntar dinheiro, mas sim para realizarmos atividades que satisfaçam a pedagogia e a vida dos nossos escoteiros, porque temos que ter atividades para os cativar. Os apoios é aqueles do costume. As autarquias, por exemplo, contribuem para os... As autarquias, durante os anos, foram contribuindo e vão contribuindo. Já se sabe que cada vez menos, porque cada vez também há menos capacidade para, em vez de contribuir com dinheiro, vão contribuindo com outras coisas que não dinheiro, que também fazem apoios falta. Logísticos, às vezes. Apoios logísticos, como é óbvio, que são sempre bem-vindos. Infraestruturas, não é? Como foi no Acanu. Exatamente. Portanto, nós também não queremos dinheiro, queremos é que nos ajude a concretizar as nossas atividades, e assim sendo também é bom. E quanto a isso, também temos tido os apoios da autarquia nesse sentido, e os agrupamentos, certamente, também das juntas de freguesia, das freguesias de onde estão inseridos. As famílias estão todas receptivas a contribuir episodicamente para alguma atividade? Estão, evidentemente que os tempos que correm são difíceis, mas eu também aproveitava e já tinha aqui tomado nota para salientar esse aspecto, é que nós, as atividades financeiras que normalmente fazemos, a nível de agrupamento, não é? Tentamos sempre cobrir todas as despesas, inclusive as cotas, o seguro nacional e internacional. Somos um movimento mundial. Portanto, no início de janeiro temos que realizar os censos e o nosso agrupamento, sendo sensivelmente 37 elementos, a despesa foi superior a 500 euros em janeiro. Portanto, e nenhum pai pagou um cêntimo. E tentamos sempre, mesmo nos acampamentos, os pais nunca pagarem. Podem pensar, e deixo aqui esta ideia, porque
podem pensar que se torna muito caro ter um filho no escotismo, não torna. Se tentarmos e fizermos atividades financeiras de modo a superar as nossas dificuldades. É evidente que no início comprar a farda, mas já estamos também a tentar fazer banco de materiais, de fardamento que já não usam, de familiares, para trocar com outros alunos com outros escoteiros com mais necessidades, e tentamos colmatar isso. Portanto, não é muito caro, não é caro ter o filho no escotismo, não é por aí que os pais possam ter algumas reservas, não é por aí, não tenham problemas com isso, porque nós estamos preparados também para superar essas dificuldades. Depois, relativamente e complementando a ideia da Marisa, e nós também partilhamos todos isso, a realização de atividades que os escoteiros fazem, que muitas vezes os pais dizem que eles não fazem em casa, não é? Quando dizem, e eu então provoco muitas vezes isso, tirando uma fotografia de um escoteiro a varrer ou a cozinhar. Olha, o meu filho, ele faz isso, ele em casa não faz isso. Aproveito para começar a fazer. Porque é esse complemento que temos no escotismo, então é o aprender fazendo, e é com o contacto, errando, deixando queimar o frango ou o arroz na panela, que entretanto foi exagero, o arroz relativamente à água, e errar, tiveram que fazer novamente, o chefe estava a vigiar, mas deixou errar, porque a seguir vai fazer corretamente. Tudo isso faz parte, e no escotismo nós temos essa possibilidade de fazer, e de fazer com os escoteiros. Que não... Equipamento para, por exemplo, acampamentos, existe aqui... Temos a parte financeira. Ou é conseguido episodicamente? É sim, a parte de acampamento envolve recursos, talvez recursos mais caros que tem o agrupamento, que são tendas e material de campismo, embora uma panela dê para muitos anos, mas uma tenda de campismo não, porque entretanto o escoteiro um puxa mais para a esquerda, outro mais para a direita a montar a tenda. Chefe, rasgou. Pois, rasgou, pronto, ou tem que se cozer, ou tem que se comprar outra, e uma tenda é relativamente caro, ainda é um material relativamente caro. De resto, cozinhar, comer um acampamento fácil por pouco dinheiro, e nós, o escoteiro é sóbrio, económico e respeitador do bem alheio. Portanto, na parte da economia, também costumamos economizar um bocadinho os nossos recursos e rentabilizar os recursos. Eu penso que isso também, e complementando a ideia do chefe de núcleo, do chefe Fernando, essa parte de financeira, nós tentamos ver a parte humana e fazemos isso, complementando, indo buscar recursos a outros agrupamentos, e a parte financeira também fazemos isso. Mas não encontram as dificuldades que hoje se vão deparando exatamente nesta sociedade onde todos têm que ter tudo, o miúdo que tem o iPad, deparamos e muito, e privar o escoteiro dessas tecnologias é fantástico, é das coisas que atualmente me dá mais gozo. Porquê? Porque é uma praga na escola, no recreio, em qualquer sítio, numa missa, é uma praga. É útil, evidentemente, já não passamos sem eles, essa tecnologia, mas é fantástico conseguir privá-los e eles aceitarem pacificamente isso. Eu então, quando fazemos acampamentos, que chegamos a um local que eles tiram o telemóvel, chefe, não tem rede, fantástico, é fantástico levá-los para um local que não tem rede, porque aí eles ficam privados daquilo, têm um horário próprio, um local próprio onde tem rede para comunicar, consiga carregar a educação, e o resto fica automaticamente dirigido só ao escotismo e à natureza. Concentram-se mais naquilo que são as atividades? Mais. É evidente que estamos a fazer uma atividade, estamos a fazer e constantemente o escoteiro tira o telemóvel do bolso e vai enviar uma mensagem, a atividade fica boicotada plenamente, não é? Temos que ter, embora eles com os nossos ensinamentos, digamos assim, com a nossa essencialmente... Vão controlando esse... Essencialmente exemplo, porque qualquer líder, se não dá o exemplo, não tem o grupo unido, nem consegue ter o grupo unido, não é? Em questão de pontualidade, seja o que for, não é? Se o líder diz, vocês têm que estar aqui às 10 horas, o líder aparece às 10h15, quando já lá estão todos os escoteiros todos, não é? Perdemos toda a autoridade, toda a credibilidade na nossa vida. Mas isso é uma regra essencial para a liderança, não é? Evidentemente, sim. Porque cada vez mais nós temos dificuldade em arranjar líderes no escotismo e dirigentes, porque alguns também têm medo da formação, embora não seja nada de difícil, até porque agora é feita nos próprios agrupamentos, com atividades, tem a vertente mais prática, enquanto que anteriormente era mais teórica, digamos, de sala, de formação, agora é mais prática, portanto é uma coisa que quem tiver gosto é muito fácil. É claro que tem que ter essas regras de liderança. Temos 5 minutos, ainda vamos falar de uma novidade que eu reparei nas buscas para esta conversa, para preparar esta conversa. Uma delas é saber quais são os planos. Há um plano de atividades anual? Sim, nós trabalhamos sempre com planos, com projetos e planos, e como é óbvio, temos o nosso plano anual que
é numa atividade que vamos ter dentro em breve, que se chama Indaba. É uma atividade de um fim de semana onde nós vamos ouvir os dirigentes e os caminheiros e tirar ideias para as atividades do ano escotista 2015-2016. É um Indaba que se vai realizar na Senhora da Abadia, agora a meados de setembro. As inscrições estão abertas ainda, vamos prolongar mais algum tempo para as inscrições, porque estamos em tempo de férias, os agrupamentos estão um bocado parados, portanto, só agora em setembro é que isto volta a mexer, e é nessa atividade que vamos ter que vamos elaborar o nosso plano anual 2015-2016. Em 16 haverá digamos, uma novidade, uma atividade excepcional. Sim, eu até vou passar a palavra à Marisa, porque ela foi uma das responsáveis por essa atividade, que se chama Acampamento Regional da região de Braga. Portanto, e que terá a Vieira do Minho como, digamos, sede nessa altura. Exatamente. Portanto, será na primeira semana de agosto de 2016, teremos na Ilha do Hermal o Acareg 2016. Ou seja, é um acampamento a nível regional. São esperados cerca de 7.000 escoteiros para participar neste acampamento. Está previsto fazer-se no sítio onde antigamente se fazia o Festival do Hermal, portanto, naquela zona na zona da Ilha do Corretouro, como se chama. Exatamente, exatamente. Portanto, isto partiu de portanto, esta atividade são atividades de candidatura, portanto, são atividades que são os próprios núcleos é que têm que se propor a fazer a atividade. E eu lancei esse desafio, foi aceito, foi a votação a nível regional, tivemos a maioria, portanto ganhamos, e vamos receber essa atividade. Espero, e acho que foi esse também o meu principal objetivo, foi dar um impulso ao escotismo no nosso concelho, que é muito, muito importante. Apesar de nós termos os agrupamentos com números razoáveis, no entanto nós temos carência de agrupamentos no concelho. Se nós pensarmos que nós temos simplesmente 8 agrupamentos no concelho, 21 paróquias, não é? Sim, portanto há necessidade de haver mais agrupamentos, há necessidade de desenvolver o escotismo no nosso concelho, e acho que isso vai ser um bom pontapé de saída. Acho que vai mostrar ao nosso concelho a dimensão daquilo que nós somos, que não é nada, aquilo vai ser só a nível regional, não é? Mas vai mostrar realmente aquilo que nós somos. E estamos na parte final, não falamos já daquilo que eu queria, mas convém lembrar que descobri que os escoteiros se preparam também, a nível nacional, de fazer formação na área da proteção civil. E recordamos aqui em conversa prévia que os escoteiros já fazem parte da Proteção Civil. Da Proteção Civil Concelhia. Sim, sim. O escotismo em todos os patamares a nível nacional, regional ou núcleo, já fazem parte da Proteção Civil, porque a Proteção Civil é a proteção também da natureza, e mais uma vez salientamos que nós somos um dos maiores grupos ambientalistas do mundo. Portanto, é óbvio que tínhamos que fazer parte disso. E segundo eu percebi também, de um artigo do diretor nacional, não sei se assim se chama, o professor Carlos Alberto Pereira, ligações episódicas ou não com movimentos e associações ambientalistas como a Quercus, por exemplo. Sim, é evidente, ele foi ainda recentemente chefe nacional, não é? E está perfeitamente sensibilizado para essas coisas. Eu penso que o trabalho a nível do movimento escotista estará facilitado, não é? Eu penso que passará por cativar talvez outras associações que não estão diretamente ligadas. Eu gostava só de complementar, não sei se posso, ainda mais uns segundinhos, e lançava o repto aqui ao Zé Luís e à Rádio Alto Ave de, pelo menos,
entre esta e a próxima conversa, que poderá ser no próximo ano, termos uma para dar a conhecer um bocadinho mais do funcionamento do escotismo a nível das secções. Se calhar um programa por secção de lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros, o que é que se faz, a mística, a simbologia, o que é que eles fazem, atividades, trazer alguém, mais alguns dirigentes que estejam concretamente nessas secções, e acho que daríamos uma visão mais concreta do que os filhos fazem no escotismo. Está aceito. Hoje agradeço a presença do Zé Fernando, também da Marisa e do Domingos Soares. Falamos do movimento escotista em Vir do Minho e do movimento escotista em geral. Onde quer que nos tenham ouvido, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.